Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, mais uma edição do Ponta de Lança FC aqui no YouTube. E antes de eu começar a conversar com o nosso convidado de hoje, que é um amigão meu e de muita gente, deixa eu passar aqui para você as nossas redes e aperte o sininho para você receber as notificações dos vídeos referentes a esse programa. Dê o seu like e se inscreva também para ajudar a gente a crescer, tá bom? É o seguinte, o camarada de hoje que vai conversar comigo é um grande amigo meu e, na verdade, ele é amigo de muita gente. Ele é conhecido como Amigão. Fala, Paulinho, você tá bom, velho? Fala, Elinho, my friend, grande Elinho de My friend, isso Alcântara, mesmo. my friend, grande Elinho, pô, que alegria estar aqui com você, conversando com os amigos do Ponta de Lança Futebol Clube. Elinho, que foi um dos maiores pontas de lança que Que eu vi jogar maravilha! fora do profissional, né? É isso aí. Ali no futebol da galera, o Elinho era o Bam Bam Bam. Elinho, tudo bem? Prazer, uma alegria estar aqui com você. Pô, a alegria é toda minha, cara. É uma honra estar conversando contigo e relembrando das coisas que a gente fez, né, Paulinho? Porque a gente começou lá atrás, e esse lá atrás significa colégio-equipe, porque, embora a gente tenha uma diferença aí de idade, eu já tinha saído do equipe, mas eu via, às vezes, que eu frequentava o colégio, quando as pessoas jogavam bola, os seus amigos, né, da sua geração, você tinha mania de ficar irradiando os jogos. E ali acho que você já sabia que você ia ser um narrador esportivo ou não? Pois é, Elinho, eu comecei a narrar futebol com 15 anos. Com 15 anos, eu entrei no primeiro ano colegial do equipe. Então, eu entrei no primeiro ano do equipe, no colegial, e no mesmo ano eu comecei a narrar futebol na Rádio Clube Ararense. Então, todo fim de semana eu ia para Araras para narrar jogo. E, e o equipe tinha o Centro Cultural, né? A equipe que era muito legal, que durante muito tempo teve o Serginho Groisman na frente, né? Com os shows, as festas do fim de semana. E a gente, em certo momento, assumiu lá o Grêmio e tal, do equipe, e a gente criou a Rádio Equipe. Então, em Olha todo só. intervalo, no intervalo das aulas, a gente colocava no ar a Rádio Equipe. E a Rádio Equipe tinha programa com música, entrevistas, e quando tinha o futebolzinho lá no campeonato, os torneios internos, a gente ia lá e transmitia. E eu ficava lá amarrando os jogos, e era bem divertido. Pô, então, na verdade, você já sabia, quer dizer, estava dentro de você isso, ou você chegou a pensar assim, bom, eu vou fazer um curso, vou não sei o quê? Eu acho que foi meio orgânico isso, não, Paulinho? Mais ou menos lá com 12 anos, eu descobri o futebol pelo rádio, né? Então, eu já gostava de futebol, jogava futebol. Meu forte era o handball, mas eu jogava futebol também, né? E aos 12 anos eu comecei a ouvir futebol pelo rádio. Eu tenho uma grande amiga, não sei se você conheceu, se lembra, da Tiche, que é lá do equipe Claro. também, a Tiche. E a Tiche foi morar na França com os pais e com a irmã, a Ana, em Saint-Étienne. E ela, corintiana fanática, naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? E ela pediu para eu começar a mandar notícias do campeonato e mandar os resultados do Corinthians. E eu comecei a fuçar nos jornais e acompanhar para mandar para ela. E aí descobri, pelos jornais, aqueles anúncios das transmissões de rádio, Jovem Pan, Bandeirantes, Gazeta na época ainda não tinha a Rádio Globo. E eu liguei um dia na Jovem Pan e me apaixonei pelo rádio. Ali foi amor à primeira vista. E me apaixonei pelo Osmar Eu Santos, ia né? perguntar isso, por causa da época, né? Antes de ele ir para a Globo. É, exatamente. Isso aí deve ter sido em 74, 75. Eu estava lá com 12 anos. E eu, pô, gostei tanto, me encantei com o rádio, com a narração, comecei a ir para os estádios, ia para os estádios, toda semana, Elinho, eu via 3, 4, 5 jogos em São Paulo. Uau. E eu ia mais para ver o trabalho dos narradores, eu ficava olhando as cabines, os Olha só. repórteres e tal, e um pouco depois
com o Napão, não sei se você lembra do Claro. Napão também, Henrique é, Streuter. grande Napão Henrique Streuter. A gente ia para o estádio, eu ia com o gravador e eu narrava e ele fazia os comentários. A gente ficava num cantinho da arquibancada e tal. E lá em Araras, a minha família tem fazenda lá, eu narrava futebol todo domingo de manhã lá. Que tinha o No jogo torneio do pessoal amador, lá. torneio rural e tal. E aí teve um cara, um grande amigo, Mané, um funcionário lá, ele falou: pô, você tem que ir na rádio aqui de Araras, tem que narrar aqui. Você come um disco por dia para falar tanto e tal. E aí eu fui na Rádio Clube e com 15 anos entrei lá e comecei a narrar. Então foi assim, 12 anos surgiu a paixão, comecei a ouvir tudo, me encantei por todas as equipes esportivas de rádio e aos 15 eu já estava narrando. Não fiz curso nenhum lá no começo, né? Depois eu fiz um curso que era de exigência para o Ministério do Trabalho, porque Ah, não tinha nem curso de rádio. isso. Rádio só tinha um pouquinho na ECA, né? Uhum. Fora a ECA não tinha absolutamente nada. Eu até pensei em fazer uma tentativa de ir para Londres para participar de um curso da BBC lá de estágio, mas aí a coisa começou a andar e foi na raça. Agora, engraçado, você está falando aí, olha, você falou 12 anos e depois 15. 12 anos, Paulinho, é quando a gente está passando da infância para a adolescência e a gente sofre com as variações de voz, né? Na voz da gente. Você, com essa idade, acho que você não tinha ainda essa caixa toda que você tem hoje, mas você já devia ter a coisa bem forte da sua voz. Você se lembra de algum percalço, alguma variação na hora da narração, dessas suas brincadeiras iniciais? Eu comecei narrando, parecia voz de menina, né? Porque Claro. parecia que era uma garota que estava narrando o jogo. Então a voz era pequenininha, fina, e eu tenho algumas gravações, tenho várias gravações, né? E depois lá na frente eu comecei a ouvir um pouco, eu falava, gente, Ah, você como é que guardou. deixar? Eu guardei, eu tenho guardado até hoje. Que legal. Não sei se elas estão, porque está cassete, né? Uhum. E eu nunca tive um cuidado de preservar, de passar para Sei. alguma outra ferramenta, enfim. E tá lá, e eu depois eu vi, eu falava, como é que deixaram eu narrar jogo com 15 anos, né? E foi variando, a voz foi variando durante uns 3, 4 anos até e se afirmando, né? Que legal. Paulinho, agora uma pergunta que está todo mundo querendo saber. Onde é que você anda? Pois é, bom, primeiro para dizer como você lembrou da equipe, né? E Ah, era muito legal quando o Elinho ia visitar a gente, passava lá pela equipe e tal. O Elinho era famoso, né? Porque jogava muita bola. E aí todo mundo, o Elinho agora está morando nos Estados Unidos. fui O Elinho jogar bola. agora foi jogar bola lá. Ah, o Elinho agora, pô, tá atravessando o Atlântico num veleiro e tal. O Elinho era assim, o cara chegava, parava o colégio. Mas eu, Elinho, no ano passado, em março, eu tenho um problema sério de coluna, operei 3 vezes uma hérnia de disco lá no comecinho dos anos 2000, num espaço de 4 anos, 3 vezes. E aí passei bem. No ano passado eu estava super bem. Eu tenho um problema de peso, né? Até pelo fato da minha coluna ser uma farinha. Eu quase não consigo fazer muito esporte, né? Como eu fazia antigamente. Uhum. E aí eu tive uma crise violenta em março do ano passado, tive que operar de emergência. E aí, infelizmente, houve uma falha durante a cirurgia e eu perdi o meu pé esquerdo, é o Nossa. chamado pé caído. Então eu fiquei muito ruim. Depois de um mês tive que operar novamente. Para corrigir, não? Na verdade, Elinho, a mesma hérnia ela estourou de novo, né? E pressionou, estava uma coisa absurda. Eu fui por uma segunda cirurgia
e aí uma cirurgia que era para ter 2 horas e meia levou 9 horas. Uau! Pois é, tiveram lá vários problemas e tal. Enfim, e eu saí bastante prejudicado, né? Na parte neurológica, da cintura para baixo, nas duas pernas, mas especialmente o pé esquerdo, né? Uhum. E aí, infelizmente, contraí uma infecção hospitalar nessa segunda cirurgia. Aí eu passei 8 meses tratando a infecção. Eu fiquei completamente deformado, Que fiquei coisa, na cara. cama fiquei quase 1 ano e meio na cama entre hospital e casa, com antibióticos, cortisona, medicação. Foi um horror, sabe? Um tsunami atrás do outro. E agora, em junho, a gente fez uma terceira cirurgia para que eles chamam de plástica, né? Uhum. E aí com uma outra equipe médica, enfim. E agora é que eu estou conseguindo ganhar um pouco a minha recuperação. E eu estava super bem, nesse período todo acabei engordando 50 quilos, fiquei sem andar, agora estou começando a andar um pouco, né? Preciso de auxílio, teve uma época que foi na cadeira de rodas, depois passei para o andador, agora revezo o andador bengala, ainda não consigo andar muito, né? Uhum. Mas estou aqui e esperando poder voltar daqui 1 mês, 2 meses, voltar para o trabalho, né? A minha Agora, vida mudou é, completamente. então, eu ia te perguntar, ô Paulinho, o seguinte: como é que é a cabeça nessa história? Porque você foi sendo invadido, vamos dizer assim, na questão física, né? Um monte de coisa acontecendo e você com um monte de dificuldade. E a cachola? Então, é terrível, né? Porque você precisa. A gente não imagina que pode ocorrer, né? Eu já tinha 3 cirurgias de coluna, eu sei dos riscos, da preocupação e tal, mas você está sempre achando que não vai acontecer nada com você, né? E de repente acontece e você não está preparado, né? Porque você está preparado para tirar a dor e seguir a vida normal e de repente piora, em vez de melhorar, piora, né? Acho que a E a gente nunca está cabeça preparado, né, Paulinho? nunca está preparado e por mais que a gente veja o universo das pessoas que têm problemas, deficiências e tal, e a gente entende, a gente está sempre estendendo a mão, ajudando quando é preciso e tal, Uhum. vendo a deficiência que é a estrutura aqui no Brasil ainda, né, de ajuda, de auxílio no dia a dia, e de repente vem uma bomba dessa, a cabeça é um problema. Eu diria ainda eu acordo ou quando olho para o meu pé eu choro, né? Então, é muito triste, é muito difícil, porque você passar quase 1 ano e meio na cama, deformado, enfim, dependendo das pessoas. Hoje eu escovo os dentes já no banheiro, mas tem que estar sentado, né? Consigo tomar banho mais sentado, faço barba sentado, coisas assim, né? Se eu tivesse, eu tenho um carro automático, eu já dirijo, né? Ah, que Se bom. fosse mecânico, eu não poderia dirigir, né? Porque eu não tenho força para uma embreagem. Então, Certo. e agora eu achei uma psicóloga que está sendo muito legal, eu estou melhorando assim, estou melhorando fisicamente, estou me recuperando, mas ainda encharcado de remédio, mas agora eu estou começando a perceber que tem uma chance de eu voltar a ter uma vida mais ou menos normal, né? Fosse um atleta, eu teria que aposentar. Sim. E eu acho que eu posso recuperar aí, vamos dizer, 80% se eu recuperar do meu pé, porque a parte neurológica é muito complicada. Então, por exemplo, você precisa, até uma curiosidade, né? Hum. Para recuperar o estímulo do nervo, dos nervos E vem que do chegam cérebro, lá né? no pé, no meu. É. Hã? O comando é o Não, que cérebro que vem dá, né?
Mas esses que vêm da lombar, aqui, Sim. É da parte final da coluna, né? tipo o nervo Então, os ciático, meus por exemplo, problemas. Exatamente. né? Ele passa por ali, né? Uhum. Vamos dizer, o sinal, a eletricidade, tá? Os Hum. comandos passam ali pelo ciático. Então, o meu problema são as raízes L4, L5, S1, que são raízes importantes do pé, né? Das pernas e no pé. E para você recuperar os nervos, você tem recuperação de 1 milímetro por dia, Uau. né? Então aí eles medem fazem uma medição da sua cintura até a ponta do pé. No meu caso são 70 centímetros. Então eu preciso de em torno, eu preciso para recuperar eu vou precisar 700, são 700 milímetros e isso em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Então, eu tenho esse prazo aí de 2, 3 anos, que tem uma validade. Se você até lá não chegou, você não recupera. E eu tenho chance de recuperar 80%. Mas Uhum. já estou começando a vislumbrar, a partir de daqui 1, 2 meses, retomar um pouco da minha vida. Ó, Paulinho, você sabe que é muito difícil para quem está de fora, né? Ficar dando opinião, né? Ah, mas isso aqui é bom para você, tenta isso, tenta aquilo. Mas uma É. coisa que aí é uma pergunta para você. Você acha que a questão de ser positivo, eu não sei se meditação, mas de se interiorizar, de conversar consigo mesmo, ou para quem acredita, quer dizer, conversar com Deus, essas coisas todas, você acha que isso tem um peso grande na recuperação de uma pessoa? No seu caso, por exemplo? Enorme, enorme. Eu trabalho muito com visualização, né, enfim, eu tenho aqui as minhas práticas, né? Uhum, E ajuda muito, né? que bom. A questão da fé e tal, o apoio dos amigos, né? Da família, dos amigos. Então, tem 1 zilhão de pessoas acompanhando, dando força. E isso contribui demais, né? Agora, é uma experiência de vida, assim, que hoje eu olho por exemplo, de uma forma diferente, porque estou vivendo o problema. Então, hoje, para andar numa calçada em São Paulo, para mim é difícil, né? Para eu subir um pedacinho de calçada assim, é super difícil, A né? cidade não te Então, ajuda. hoje não ajuda em nada. Então, você vai para restaurante, você vai para bar, não é o meu caso, né? Eu não Ah, estou mas você precisa saindo, sair. mas hoje eu vejo como a gente não tem estrutura para as pessoas que precisam, né? Como as pessoas ficam muito em casa também porque sabem que não há estrutura, então elas preferem não sair, né? É Olha uma só. pena. É. Mas como dizia José Italiano, locutor esportivo da Rádio Pô, Gazeta, o vamos cara em foi lá para frente que atrás trás. vem gente. É, é. Vamos em frente que atrás vem gente. E Você tá tudo bem. você sabe que eu ouço essa frase todo dia aqui em casa, né? Minha companheira fala isso. Ah, é? É o que temos para hoje. Vamos em frente, porque atrás vem gente. E aí não É dá isso chance para aí. reclamação, né? Pronto. Não vem chorar, não. Ô, Paulinho, e você, engraçado, cara, a gente trabalhou junto, em rádio, né? E eu nunca tive essa preocupação da coisa do fã-clube, né? Também porque isso nunca aconteceu comigo, mas a gente tinha fãs, né? Na época da Rádio Globo, por exemplo, que eu não trabalhei com você na Globo, a gente trabalhou depois na Record. Mas a gente tinha uma certa fama por causa do Osmar, foi uma revolução quando ele saiu da Jovem Pan, foi para a Globo, então éramos da equipe, então todos éramos importantes, as pessoas pagavam jantar em restaurante, imagina, pagava o dono de posto, não, pode ir, depois você paga e nunca cobrava. Então era um mundo completamente diferente. Mas eu nunca vivi essa coisa assim. E você, depois de algumas décadas, você conseguiu uma coisa que eu olhava e falava, porra, olha isso aí, que barato, cara. É você com o Antero, na ESPN, e você com a história do Amigão, né? Que virou uma marca sua,
e uma marca forte, muito forte. E você, com esse seu jeito aí, de amigo mesmo das pessoas, que você sempre foi assim, e isso eu posso atestar com uma maior tranquilidade, um cara que é difícil alguém não gostar de você. Então, você criou uma marca, e aí eu queria saber de você o seguinte, como é que você lidou com isso, como é que você lida com essa história? Porque nesse momento da tua vida, por exemplo, isso deve ser importante também, você saber que você é querido por uma montanha de gente. Isso é uma coisa impressionante, né? Porque assim, bom, a nossa escola é do rádio, né? Uhum, E, e o rádio é completamente diferente, né? E o rádio tem aquela magia que você fala sem saber direito para quem, né? Porque as pessoas também não te conhecem. é, E aí, naquela época que a gente fazia rádio, era o cara no microfone e o ouvinte imaginando como é o locutor, como é. E às vezes ele está numa cerca de fazenda, ou está na praia, está lá e está ouvindo, né? exato. E a gente não sabe exatamente para quem a gente está falando, ou não sabia naquela época, né? E era muito gostoso, puxa, que saudades que eu tenho. E de repente, quando. E olha, Linho, porque quando a gente estava lá na Rádio Record, um pouco antes eu fiz a Rádio Gazeta. Eu fui da Rádio Sim, Gazeta para a Rádio Record, eu lembro. quando o Edson Scatamarca, o Scata, o Sérgio Cunha, o Maciel Uhum, montaram aquela equipe em 85, né? isso. E, e na Rádio Gazeta eu fazia a rádio e um pouco da TV Gazeta. Depois, na Rádio Record, eu comecei a fazer também TV Record. Imagina, eu fazia o bloco de esportes do Jornal da Record. Era o Menegatti, não? Então, não era o Menegatti quem fazia o jornal naquela época. Eu acho que até que o Menegatti fazia outros jornais. Eu Tá. fazia esse bloco de esportes no Jornal da Record. Eu acho que era. Teve Paulo Henrique Amorim, teve Carlos Nascimento, teve Paulo Marcum. Uhum. E eu ali no meio, eu falava, gente, eu aqui, né? Um monte de Com essas fera, né? feras. E depois eu fui fazer TV Cultura, um período, fiquei lá um ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Aí SBT, surgiu a ESPN, e nessa de fazer rádio e TV, surgiu a ESPN em 94, o convite do José Trajano, quando ele estava começando a Tava criar montando a a equipe. TVA Esportes, na verdade, né? A TVA Exato. Esportes, que depois de um ano virou a ESPN Brasil. Bom, e depois que o Trajano te convidou, te levou para a ESPN, Paulinho, essa tua experiência, que já dura décadas, como é que você consegue resumir essa sua experiência na ESPN? Porque você entrou e ficou, e a sua marca, ela se estabeleceu na ESPN. E na televisão, não no rádio. Exatamente, é verdade, então, é o que a gente estava falando, né? E quando você fala de fã-clube e Uhum. tal, a projeção, ela se deu a partir da ESPN, né? A partir do Sport Center, especialmente. Então, em 2001, o Trajano me convida em 94, quando ele está criando, colocando no ar a TVA Esportes, depois de um ano virou a ESPN Brasil. E em 2001, ele precisou fazer uma alteração lá na apresentação do Sport Center. Quem fazia. O Sport Center estava começando, a marca Sport Center no Brasil, estava começando ali no final de 2000, começo de 2001, que é uma marca da ESPN pelo mundo todo. Americana. Mas aqui a gente ainda não tinha o Sport Center, a gente tinha os nomes dos jornais locais, dos É. programas locais nossos, né? Todos muito bons, por sinal. E aí, o Volpe, que era o apresentador, o Luiz Alberto Volpe, o Volpe ele pede para sair e tal, e o Trajano me convida. E aí, logo depois, vem o Antero junto. E a gente começa a fazer o Sport Center, e a partir dali, em 2001, até hoje, virou essa explosão, né? E com a mudança, interessante que quando a gente começou, eu falava para o Antero, não crie muita expectativa em relação a retorno, audiência,
Porque, primeiro, a gente está numa televisão por assinatura, que ainda é uma coisa que está Incipiente. meio embrionária no Brasil, né? É. A gente está num horário que é um horário difícil, porque é o horário das 11, meia-noite, 1 da manhã, e, e a coisa foi andando. Eu falei, olha, a gente vai precisar de pelo menos 4, 5, 6 anos aqui para começar a ter alguma repercussão, as pessoas saberem que tem o jornal. E a gente entrou para fazer um jornal sério, como sempre a gente buscou fazer. Só que, de repente, cometemos uma gafe aqui, depois um tropeço ali, as coisas foram acontecendo assim, e o nosso jeito natural, né? E eu sou uma pessoa que acaba perdendo o controle, eu acabo rindo de qualquer coisa, Mas você né? demora um pouco. Nós rimos, né? Você estava Muito. lembrando aqui para mim, né? A gente ria muito lá na Record fazendo o programa de esportes lá Paulinho, do você Paulinho, fazia, comandava o Amador, né? isso. Só, Na Record, na FM Record. exatamente. Aqui um parênteses para o pessoal que está vendo a gente não ficar boiando. Eu apresentava esse programa, naquela noite a gente estava junto, eu acho que a gente apresentou um tempo junto, eu não lembro direito, mas enfim. E aí eu não sei o que é que houve, mas eu comecei a rir, e você do meu lado, mas você manteve a pose, e você foi firme. Eu falei, bom, então, já que ele está assim, porque eu não conseguia parar de rir, eu me meti embaixo da mesa, porque também o cara que estava no aquário, né, o operador de som, que eu não lembro se era o Nelson Volter ou o Serginho Santana, começou a rir, arregalou os olhos, e eu fui para baixo da mesa porque eu não tinha como me segurar mais. Você segurou, acho que mais uns 10 segundos, aí não conseguiu mais. E eu me lembrei disso quando eu vi vocês pela primeira vez, você e o Antero, perderem o controle ali na TV. Eu falei, nossa, que maravilha, cara. E a primeira vez lá com o Antero, a gente chegou no camarim, um olhou para a cara do outro, dançamos, amanhã tem demissão, né? Mas no dia seguinte, estava todo mundo rindo. Puta, que divertido e tal. Aí vai, passa um programa, passa outro, vem outra mancada. E vem risada. Aí, Alinho, de repente os caras entram no meu ponto e fala, o editor-chefe, eu não lembro quem era, se era Denise Elias, o Regi, o Wagner, enfim, Uhum. Edu Souza. ah, Vocês, e a gente apresentando o programa, vocês estão no CQC. Aí eu não Olha entendi só, nada, né? olha só. Pô, vocês estão no top 5 do CQC. Como o CQC era no mesmo horário do Sport Center, a gente não via o CQC, nem tinha muita ideia do que era o CQC. Eles estavam na Band. E aí, eles estavam exatamente na Band. E na época era o Marcelo Taz O Felipe que Andreoli, apresentava, né? Felipe Andreoli, Marco Luque, enfim, era uma aqueles caras lá, malucos do CQC, e eu não entendi nada. Aí no camarim, pô, vocês viram, tal, não sei o quê, colocaram a risada de vocês no top 5 do CQC. E vocês foram primeiro, vocês ganharam. Falei, nossa, mas. E aí foi, o CQC começou a colocar a gente pelo menos 2 vezes por mês, ou 1 vez por mês. Toda hora tinha gente no CQC. E o CQC acabou, de uma forma indireta, ajudando muito, porque a gente começou a ficar conhecido pelo CQC, exato. por estar na Band, TV aberta, claro, a ESPN crescendo, o Sport Center crescendo, se afirmando no horário, os anos vão passando, e a coisa realmente tomou uma proporção muito grande. Tanto que você hoje entra no YouTube, por exemplo, é impressionante o número de vídeos e de acessos, né? Exatamente. E é engraçado que eu até converso com o Antero, e a gente tem uma relação muito legal com o fã de esportes, com o público, é assim, super bacana, né? Todo mundo, eu diria que a cada 100 tem 99 que curtem a gente, gostam da gente, sabem que fazemos um jornal sério, que a gente está lá para dar notícia, informar, para comentar, enfim. E que de vez em quando tem esse lado mais descontraído. E a gente também sabe, sempre soube, que pelo horário do programa a gente tinha que fazer um programa leve, né?
As pessoas estão cansadas, Sim, chegaram do trabalho, da escola, da sim. faculdade, estão indo dormir. Então não adianta fazer um negócio muito sisudo. E o então foi crescendo de tal forma que virou o que virou. E, Não, enfim, a e o gente é Antero muito ajudou, grato. né? Eu converso com o Antero É. recentemente, porque nos últimos 4 anos, o período da Covid, 1 ano e meio, 2 anos, eu fiquei praticamente fora do ar da ESPN. Eu não fazia transmissão de casa, o Antero ficou no ar fazendo de casa, e aí acabou o período da Covid, voltamos para o jornal, mas eu tive o problema da coluna. Coluna. Então, nos últimos 3 anos, eu diria que a gente ficou mais ou menos 2 anos fora do ar, a dupla, né? E até hoje as pessoas nos encontram, acontece com a Antero, acontece comigo, parece que a gente está no ar. Então, É. pô, te vejo toda noite, não perco uma. Ninguém pergunta, pô, você sumiu? Ninguém fala, você sumiu, pergunta o que aconteceu, você continua na TV, saiu. Que Os barato. caras acham que a gente está no ar, é É, impressionante isso, né? é. E olha, não saí da ESPN, continuo lá e, se Que Deus bom. quiser, daqui a pouco eu volto. É isso aí. Aliás, Paulinho, uma coisa que eu estava pensando é o seguinte: você veio do rádio, tudo bem, teve as suas incursões na televisão até se estabelecer na ESPN. Agora, o Antero, quando eu cobria, quando eu ia a clube, ia cobrir os outros esportes e tal, mas o Antero era o cara do Estadão. Ele era o cara, sempre foi o cara do impresso, né? E o interessante é que ele acabou se dando bem na TV. Ele com aquele jeitão dele, porque o jeito do Antero Greco é o jeito do Antero Greco, né? O italianinho, aquela coisa. Ele é muito engraçado sem querer ser engraçado. Então, acho que é por isso também que deu certo. Você também não quer ser engraçado, mas a dupla, a química entre vocês dois é que gerou tudo isso, né? Concorda, não? O jeito do Antero. Concordo, concordo. E o Antero, realmente, ele é do impresso, ele é do jornal, né? E até recentemente estava lá no Estadão, editor-chefe do Estadão, colunista, repórter. Décadas. E o Antero, ele lá nos anos 80, lá nos anos 80, ele teve a primeira experiência na televisão comentando o campeonato italiano em algumas Ah, é verdade. transmissões da É Bandeirantes, verdade. na época, na época do canal do esporte e tal. O Antero ele participou lá como um dos comentaristas, com E o ele Silvio falava a Luiz, com o língua. Silvio. Isso. Ele falava a língua, ele era correspondente, É isso aí. uh, acho que do Corriere, se não me engano, o Corriere Ou. ele era. Acho que era o Corriere dello Sport. Ou o Guerin. Acho que era o Corriere. Não, acho que era do Corriere. É, Ele era que era jornal. correspondente, quer dizer, ele tinha uma ligação muito forte com o futebol italiano e ele começou a ter a primeira experiência na Bandeirantes. Depois surgiu a TVA Esportes em 94 e o Antero também foi convidado pelo Trajano. Ele é do primeiro time que vai para o ar em janeiro de 94 e ele começa a comentar na TVA Esportes, depois na ESPN. Então ele foi ganhando uma experiência da linguagem, da comunicação, que é muito diferente, né? A comunicação do rádio é uma, da televisão é outra, mas estão muito próximas hoje, né? Mas é muito diferente do cara que escreve. É. Agora, Paulinho, um dos meus filhos, eu tenho três, um deles perguntou assim: pergunta para o Paulinho o que que. Não, pergunta para o amigão qual foi o nome mais. Aquele que gerou mais, que gerou isso aí, ó, essa gargalhada. Foi o Canário, não? Foi o Milton Canário? Foi o Milton K. A reação do Essa aí Antero é é a mais, maravilhosa. essa é a número um, né? E mas é o que eu falei na hora lá, fazer o quê? A notícia é essa, né? O nome dele é esse, né? A gente vai mudar o nome dele. Aí, o nome é Lionel Messi, você não vai chamar de Lionel Messi? Não, O mas, ó, nome é. Paulinho, a reação do Antero que é maravilhosa. Tá, tá bom, mas não precisava encher a boca assim. E o Milton K virou o número um, né?
das nossas gafes, entre aspas, né, das pegadinhas, desses nomes aí. E Legal. é divertido. No final acabou ficando divertido, porque É. aí você manda lá, Rodolfo deu um chute violento, né, coisas do tipo, e a gente Ali- se diverte, né? é. Aliás, Paulinho, o Antero também, né, está vivendo um problema de saúde sério, mas está se recuperando. E a gente tem que torcer para que você e ele voltem e voltem muito bem para continuar a se divertirem e a divertir a gente. Tá certo? Exatamente, é o que a gente fala. Os velhinhos que É isso estão aí. aí nessa batalha, mas daqui a pouco a gente volta. O Antero já está retomando, né, de novo de casa, Muito bom. e para ele estar fazendo é um combustível, ele ganha É, muito oxigênio, é isso e aí. eu também já tenho feito office lá para os especiais da TV, Que de bom. casa, e voltando aos poucos. Agora, você sabe que É, as risadas com o Antero, elas vêm lá de 94 já, porque a gente fazia muita transmissão internacional, a ESPN Brasil foi o canal do futebol internacional durante décadas, né? Então a gente tinha lá, acho que 14, 15 campeonatos internacionais para transmitir, para fazer. E muitos deles, ou a maioria, era de cabine, né? uhum, Depois que a gente começou a viajar, mas era sempre cabine e a gente morria de rir. Então, já nos jogos, nas transmissões, um olhava para a cara do outro e não saía, a gente ficava quieto, né? A televisão disfarça um pouco, porque é aquela coisa que o narrador não precisa ficar falando o tempo inteiro, então dá aquela vírgula. é. A nossa vírgula levava, às vezes, 2, 3 minutos, né? Os caras, pô, saíram do ar, né? E a gente saía do ar, mas não estava no vídeo, diferente do que acontece no Sport Center. Mas Claro. eu tive outros parceiros violentos aí de riso, né? É. Paulo Roberto Martins, que Olha morreu só, recentemente. Paulo Roberto, que foi meu chefe em Santos, na que Rádio barato. Cacique de Santos. Grande E Paulo Roberto. eu narrava, o Paulo comentava e a gente ria toda a transmissão. A gente saía do ar, ele tinha que sair da cabine, ou eu saía. Depois, Luiz Roberto, que está na TV Globo, Múcio? grande amigo, a gente saía do ar também direto. É, Fábio Sormani, na Rádio Bandeirantes, Olha. também a gente saía do ar. Os caras com quem eu ria muito, né? José Calil, que está lá na Transamérica, na época de Rádio Globo, Osmar Garrafa, que está na Gazeta. São alguns caras assim que Que a barato. gente saía junto do ar. E é bem legal. Hoje é eu, o Amigão e o Antero que saem do ar, né? Que dão risada. Bom, Paulinho, a Mas os gente. velhinhos vão voltar. Então, porque Os velhinhos vão voltar. eu ia dizer o seguinte, velhinhos entre aspas, né? Porque a gente É. tem muita linha aí para queimar e, Sim. na verdade, Paulinho, a gente não pode parar de trabalhar, porque senão a gente perde o prazer, né? Que nos move à frente, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. É o que dá prazer e E ainda alegria. bem que a gente tem a gente tem a paixão pelo que a gente faz, né? Você vê que, Exatamente. pô, vem lá desde sempre, né? Então, há quanto tempo você está aí? Pô, eu me lembro quando você falou da Rádio Globo, você lá na Rádio Globo, 77. Castilhinho de Andrade, o Garotinho Surpresa, o Carneirinho, É Elinho de isso. Alcântara, né? Às vezes o Era muito cabecinha legal. pirada, né? Que o Osmar falava, cabecinha pirada. Aí entrava eu, pô. Então, pô, porque além da paixão que a gente tem, é um prazer, né? É Isso. muito gostoso e Não é trabalhar com trabalho. esporte. Pois é, Vira. falar de futebol, falar de esportes, é bem diferente, né? Acho que é um privilégio. Isso aí. Bom, para encerrar, eu quero saber a sua opinião sobre o futebol atual. Ele está mais chato, ele está mais legal do que antigamente? Antigamente, sei lá, vai, 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente ganhou a última Copa do Mundo. Se a gente for fazer uma comparação, Paulinho, é da vida, quer dizer, não dá para a gente ficar comparando muito, porque são épocas diferentes, ou pelo fato de a gente não ganhar mais uma Copa do Mundo, que faz muito tempo.
a coisa ficou mais chata para nós? A gente fica vendo os outros e aplaudindo os outros. Eu acho que, bom, eu venho, é o que você falou, né? Se a gente ficar pensando só lá no passado, a gente não vai mais ligar a televisão para ver jogo, não vai no estádio, né? Porque, assim, a lembrança que eu tenho do que eu vivi no futebol, como torcedor, como telespectador, ouvinte, enfim, Uhum. e depois como profissional, eu posso dizer que eu ainda vivi uma era de ouro do futebol brasileiro, nos anos 70, anos 80, nos anos 90. Eu acho que a partir do final de 90 é que começa a dar uma caída, né? Claro que a seleção sempre foi muito cobrada, a seleção de 94 do Parreira Sim. era super cobrada, criticada, e foi campeão do mundo. É, E se você pegar o time que foi campeão do mundo em 94 e põe hoje no papel, é um é timaço, um timaço. né? Mas aí, com essa saída dos jogadores que aconteceu, que o futebol virou um shopping center, né? Não era assim, então virou um balcão de negócios e todo mundo indo embora, a gente ficou muito pobre aqui, né? O futebol caiu demais. E eu, na minha opinião, a gente está começando a retomar um pouco. Eu falo do futebol doméstico. Não vou falar de seleção, mas de futebol doméstico. Acho que a seleção é um problema. A gente tem aí um labirinto para É, uma teia de aranha, alguma coisa para tentar mudar um pouco a nossa característica em relação à seleção. Porque um futebol que teve seleções tão fortes, um país que teve as seleções 70, 82, 56, 62, não, a gente não podia estar na situação que a gente está. Mas o futebol nacional aqui, você pega o Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente está começando a ter uma certa evolução, né? E é um futebol tão maluco, como é que o Botafogo hoje é praticamente campeão, um time que até pouco tempo podia estar virando a página, indo para falência, isso. né? E estava falido, né? Isso. E ninguém botava fé no Botafogo, né? Não, até Então, apareceu o investidor, né? É isso. Foi salvo. agora, a realidade do futebol hoje qual é? Por que a Premier League é forte do jeito que é? Por que a Bundesliga é forte? Por que a NBA, a NFL, os esportes americanos? Porque tem gente, tem empresa. É Eu acho que esse é o organizado. caminho. Não tem volta, viu? É questão de tempo. E porque a gente não consegue se organizar. Mas esses caras que vêm para cá e investem, esses caras vão falar alto, porque eles não É. vão ficar aqui para perder dinheiro, né? E aqui está tudo bem. O cara é presidente do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. Ele passa 4 anos e ele vai embora. Esse investidor, esse empresário, ele não vai embora, né? E aí, não quer Então, eu perder acho que a gente dinheiro, tem uma lógico. e eu acho que a gente está começando a ganhar uma certa qualidade. Os jogos melhoraram. Que bom. Ainda está muito longe, mas hoje você já vê um pouco mais de qualidade. Alguns jogadores interessantes, né? A volta de um Lucas, esse Rames Rodrigues jogando aqui, os caras que o Flamengo tem, É. né? O que o Palmeiras formou, enfim, eu acho que a gente tem uma possibilidade de começar a voltar a ter um pouco mais de alegria no visual, de ver jogo bom. Tá maravilha, então, Paulinho. Ó, a próxima vez, cara, não vai ser aqui no Ponta de Lança, não. Vai ser ao vivo, a gente vai se abraçar, você vai estar bem e a gente vai estar mais feliz ainda de ver você trabalhando normalmente, de volta lá à telinha, tá certo? E vamos em frente que Sim, atrás vem gente. é bola que sobe, é bola que desce, é bola que Não é vai, é bola isso? que vem. É isso aí, Alinho. É. Grande abraço, Alinho. Valeu, E prazer. brigadão, viu? Quando quiser, liga de novo. Quem Tá sabe bom. com uma internet melhor. É isso aí. E vamos que vamos, É isso né? aí, Paulinho. Vou fazer Um aqui abração, Alinho. um abração para você, um grande beijo e recupere-se rápido e bem, muito bem, para não voltar. Tá bom? Obrigado. E quando a gente voltar, eu e o Antero vamos te procurar aí para a gente
Fazer um happy hour às 3 horas da manhã. É isso aí. Bom, e com essa conversa com o E Paulinho leva Soares... leva os filhos para o happy hour. Leva os 3 para o happy hour. 3 santistas, estão sofrendo muito. Puxa vida. Mas é isso então, Paulinho. Bom, e depois dessa conversa maravilhosa e bem-humorada com o Paulinho Soares, o nosso amigão, a gente encerra mais um Ponta de Lança FC, mas eu lembro a você, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações dos vídeos do Ponta de Lança e se inscreva no programa. Tá legal? Obrigado, um grande abraço, até terça que vem. Tchau. Ponta de Lança FC, futebol e arte. Aqui você se diverte ouvindo as histórias de quem vive pelo esporte e de quem entende o viver como pura arte.